sejam bem-vindas. Para mim é uma honra muito grande estar aqui neste evento, primeiro webinar, para falar sobre mulher, política na eleição, agora nessa campanha, né? O tema de hoje é o que te move. Então, do mesmo jeito que essa temática feminina para mim me moveu esses anos todos, é isso que eu quero fazer vocês pensarem um pouco agora. O que te move? Você entrou nessa disputa agora, você está vindo, eu vi que na pesquisa tem mulheres aí que já estão vindo pela segunda vez, na segunda tentativa. O que te move a continuar? O que faz você estar aí neste momento? O que você já imagina de temática para a sua campanha? E é exatamente isso que a gente vai falar. Se a gente tem mais tempo de estudo que os homens, se a gente já é responsável pelo cuidado e criação dos nossos filhos, boa parte dessas mulheres são professoras, boa parte dessas mulheres estão aí como enfermeira, nos hospitais, cuidando, né, cuidando de idosos e tudo mais. Nós somos uma ferramenta de transformação muito forte para a nossa sociedade. Então, como eu vi nas pesquisas que vocês me responderam, muitas me responderam, e aqui até a Silvia fala assim, saber o quanto que as mulheres podem contribuir para o crescimento político, social e econômico. Somos essa ferramenta de transformação. Somos essa mulher que pode ser essa contribuição no meio político. Então, quando a gente pensa numa Câmara, né, de vereadores sem o percentual de mulheres mínimo que seja, que a gente não consegue atingir os 30% quase nunca, então o que acontece? A gente tem uma deficiência ali de tomadas de decisões que visem a nossa sociedade como um todo. Porque, pensa comigo, essa mulher está nos hospitais, essa mulher está dentro das escolas, essa mulher já está pilotando avião, essa mulher é uma engenheira, essa mulher é uma cientista política, essa mulher é uma jornalista, essa mulher está em todo lugar. E ela é mãe, e ela é cuidadora. Então, essa mulher, ela tem uma visão de mundo que, ao encontrar com a visão de mundo daquele homem que está dentro daquela Câmara de Vereadores, são duas visões de mundo que, com certeza, trará uma política pública adequada e que realmente que atenda toda uma sociedade. Eu vou falar, então, da campanha, o que ela deve ser para vocês anotarem aí. A sua campanha, ela deve ser exatamente a interseção daquilo que você ama, olha que forte, daquilo que você pode ser contribuição para o mundo e daquilo que você é boa. Vocês conseguem compreender? É a interseção. Então, é o meinho entre o que você ama, aquilo que você é boa e o que você pode ser contribuição para o mundo. Então, essa interseção é exatamente o que você deveria levar como contribuição por querer ser essa pessoa pública, essa pessoa que vai fazer a diferença na sua comunidade, na sua sociedade. Mais uma live aí, mais um dia de webinar. Hoje nós vamos falar sobre a cabeça do eleitor e como identificar o seu eleitor. Então, entrando na cabeça do eleitor, o que a gente precisa entender aí, essa eleição de 2020, que é uma eleição sensível, né? Por dois fatores aí. O fator principal é a pandemia, e o que ocasionou também uma crise, uma certa crise econômica em todo o país, com desemprego e tudo mais, né? Então, para nós, cientistas políticos, para as pessoas que estudam campanha, que estudam a conjuntura econômica e política no país, entende que esse eleitor ele está focado mais na razão e menos na emoção. A minha visão sobre a eleição e a cabeça do eleitor é que existe esses dois lados. O eleitor, sim, ele vota pela razão, mas ele tem um fator emocional muito forte, um fator emoção que faz com que esse eleitor decida por algo, né? Decida por aquele candidato. Agora, este ano de 2020 é um ano que, especificamente, esse eleitor está preocupadíssimo com o bolso e com a saúde. E são dois fatores primordiais na vida do ser humano, e não seria diferente na cabeça do eleitor brasileiro, né? Porque quando você mexe com o bolso e quando você mexe com a sua saúde está instável,
todo o seu sistema se abala. Então, quando um candidato chega para um eleitor desse, ele já tem a questão anterior a isso, né? Que não gosto nem de ouvir, nem de falar de política. E aí, quando eu chego trazendo alguma coisa, esse eleitor já está totalmente com a barreira altamente levantada para todas as questões que se possam vir, né? E aí, como driblar isso? A primeira coisa você precisa sensibilizá-lo a partir dessa razão. Então, trazer soluções que coincidem exatamente com aquilo que o eleitor ele está precisando. Quando esse eleitor ele não... a gente identifica na pesquisa, né, que existe uma rejeição sobre um candidato, uma alta rejeição, uma baixa rejeição, isso também é um fator preponderante ali para essa análise em torno de uma campanha, né, de como que você vai analisar aquela campanha. E aí eu trago o Drew Westen, que é esse autor do livro Cérebro Político, que ele fala sobre o papel da emoção na decisão e destino de uma nação. Ele é um psicólogo, PhD, em comportamento, né, do eleitor, e ele diz o seguinte, que o papel da emoção é fator primordial ali para tomar, e existe essa dicotomia entre a razão e a emoção o tempo todo. Então, quando o eleitor ele é convicto, né, e se depara com informações perturbadoras, ele ativa, ele passa a racionalizar com conclusões emocionalmente tendenciosas. O que isso quer dizer? Ativa umas redes de neurônios no cérebro do eleitor e eles produzem, que vai produzir o sofrimento, e aí o cérebro registra esse conflito, esse sofrimento, tá? E depara-se com desejo. Então, ele começa a encontrar fórmulas para evitar essa emoção desagradável. E aí o cérebro desliga o sofrimento por meio de uma racionalização forçada. Olha que coisa. Então, isso registra muito o fato dessas dicotomias que a gente presencia no nosso país o tempo todo. Então, quem é muito da esquerda é muito da esquerda, quem é muito da direita é muito da direita, e por mais que se traga elementos, né, fatos, coisas assim reais para mostrar que aquele candidato, que aquela pessoa, ela não seria a melhor opção, parece que existe um tapa-olho, né, na decisão desse eleitor, no processo de decisão desse eleitor, né? E por que isso? Porque o fator rejeição, quando uma pessoa chega e fala eu não voto de jeito nenhum na Daniela, ou não voto de jeito nenhum na Suzana, não tem jeito, porque já está a barreira completamente levantada, e aí o cérebro entra em ação desse jeito. Então, por mais que se faça qualquer movimento para tirar e derrubar isso, não se consegue reverter. Agora, em época de pré-campanha, você se sensibilize primeiro. Não fale de mandato, não fale, sensibiliza sobre a sua causa. Que causa é essa? Né? Como é que eu preciso sensibilizar? E aí eu vou motivando esse público a caminhar comigo. Então, ele vai se sentir motivado. Então, ele vai se sentir tão motivado que ele vai querer compartilhar aquele meu conteúdo, aquelas coisas que eu estou fazendo. E aí sim, você passa a mobilizar seu público, já propriamente dito na campanha lançada, né? E agora a gente vai entrar na parte de como comunicar mesmo, né? Por quais canais, qual formato, o que a gente pode fazer, tá? Antes de iniciar, quero dizer que a comunicação ela também passou por uma transformação, assim como a legislação, né, eleitoral, e a gente vem se transformando ao longo do tempo, né? O eleitor já não é mais o eleitor do passado. O eleitor hoje ele está muito conectado e ele recebe um excesso de informação o tempo todo. O candidato precisa ter opinião sobre as coisas que ele está trabalhando, sobre as bandeiras que ele defende, né, que ela defende, e ter uma opinião bem definida nas suas redes sociais, nos canais que você escolheu para ter esse contato com o seu público. Então, isso também conta para o seu eleitor. Ele quer saber a sua opinião sobre determinados assuntos, né? Assim como a sua proposta, viu, Gisele, é muito importante, tá? Mas, antes mesmo da sua proposta, eu indicaria você começar a traçar, criar um diálogo, né?
conduzir o seu eleitor para todo um histórico, toda uma identidade que você está criando em torno da sua temática, para dali você falar quais são as suas propostas enquanto candidato. Não perca tanto tempo falando do seu adversário. Perca tempo, né? Use estrategicamente, não é nem perder seu tempo, mas use seu tempo estrategicamente para você trazer soluções, para você trazer soluções para a transformação das pessoas ali. Elas vão se conectar muito mais facilmente a você do que você passar horas a fio o tempo todo falando mal, né, dos diversos candidatos que estão ali e tudo mais, os adversários, né? E a presença nas redes sociais, sim, com certeza, ela é muito, 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 muito importante agora, mas é como eu falei ontem, é uma ferramenta a mais que você precisa conectar essa ferramenta com todas as outras ferramentas de estratégias que você vai utilizar aí para se conectar com o seu eleitor. E eu estou acompanhando muitos pré-candidatos já nas redes sociais, né? Sou muito solicitada também, às vezes dúvidas e questões, e eu vejo que tem muitos pré-candidatos que estão nas ruas, que estão visitando casas, que estão fazendo coisas. Mas, gente, cada situação é uma situação, cada cidade é uma cidade. E, olha, precisa pensar com muito carinho se isso não vai ser, viu, Vitor, viu, Cecília e todos os demais aí, se isso não vai se virar contra vocês. Então, a análise estratégica serve para isso, para a gente analisar se esse corpo a corpo em que a gente está botando a vida de pessoas em risco, né, e a nossa também, se isso não pode virar contra a gente também. Twitter é super legal de usar, YouTube, né, Facebook, Instagram, esses são os que as pessoas mais usam. Mas entenda, cada canal desse, cada rede social dessa, ela tem uma forma diferente de ser tratada, de ser trabalhada. Às vezes até o formato muda também, como o Instagram, ele tem um formato totalmente diferenciado do formato do Facebook. Então, é muito importante você entender cada formato desse, né? Trabalhar estrategicamente aí dentro da sua campanha, o que você vai usar, né? Melhor ou mais ou menos, saber onde seu eleitor se conecta mais, né? Porque uma realidade Instagram numa determinada cidade não é uma realidade Instagram em outra determinada cidade. Uma realidade Facebook não é a mesma realidade Facebook em outra cidade. E aí você precisa entender onde que seu público está, como é que as pessoas estão se conectando o tempo todo. O próximo passo é justamente motivar esse eleitor para você. Motivar a ponto de esse eleitor investir em você. Por exemplo, né, fazer a vaquinha virtual, como foi falado aqui ontem, que a gente já está aberta, é possível fazer essa vaquinha virtual, é possível você conseguir fazer essa arrecadação junto ao seu público interno, essas pessoas que estão perto de você, e melhor do que isso, né? Quando você motiva o seu eleitor, você faz esse eleitor exatamente compartilhar os seus conteúdos, aquilo que você traz como elementos. Agora, esse eleitor vai se conectar comigo com coisas vagas, coisas que realmente não fazem sentido para ele? Obviamente que não. Por isso que o conteúdo ele precisa ser muito bem trabalhado. O que você traz de elemento que realmente vai fazer a diferença no dia a dia desse eleitor? Quero agradecer muito, 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 muito por esse momento e dizer que eu encontrei uma forma de estar mais conectada com vocês aqui, né, nesse canal, fazendo esses 3 dias de webinar, mas eu sei que vocês precisam muito mais, né? Vocês precisam de ter essa análise estratégica, de ter um acompanhamento mais direcionado, e foi aí que eu pensei, então, fazer um formato de mentoria para você, candidata, que se sentia aí conectada, né? Sentindo a necessidade de realmente ter um trabalho direcionado. E como é que funciona esse trabalho de mentoria, caso você queira, né? Então, é assim, primeiro que é um número limitado de pessoas com qual eu vou poder atender, né? Então, é uma lista limitada, por quê? Porque eu vou te direcionar, eu vou realmente escutar os seus anseios, o que você realmente está precisando na sua campanha, e fazer uma recomendação. Então, traçar algumas recomendações para você e para a sua equipe, né? E aí a gente vai trabalhar dessa forma personalizada.
Além disso, eu vou criar uma lista de WhatsApp, ou seja, um grupo de WhatsApp fechado para esse grupo de mentoria, o qual eu vou estar o tempo todo conectada com vocês, passando informações diariamente sobre sua campanha, sobre ideias, comentários, tudo em torno de campanha. E a gente fará 5 encontros como este, só que agora, né, dentro de uma plataforma fechada, em que eu vou passar mais informações, ou seja, mais conteúdos que você precisa para a sua campanha. Quais são eles, Daniela? Planejar e organizar perfeitamente a sua campanha, como fazer essa formação da sua equipe, destrinchar melhor todas essas redes sociais, como fazer essa formação do seu banco de leitores, né? Como começar o trabalho com a pesquisa, então, como trabalhar a pesquisa na sua campanha. Vou falar sobre o sistema político também, as funções desses cargos que vocês estão se propondo a compor, né, a exercer, né, e colocar também estratégias aí de oratória, que eu sei que é uma necessidade de muitas mulheres. Tanto é que no livro Faça Você Mesmo, tem o terceiro capítulo é só sobre oratória, técnicas de oratória, para justamente aumentar esse seu poder de persuasão diante do seu público, tá? Então, essa foi a forma que eu encontrei de contribuir para que você entre exatamente com o pé direito na sua campanha e que eu possa, junto com a minha equipe da Método Brasília, te ajudar aí a que você faça todo o seu processo e toda a sua transformação. É exatamente isso que a gente quer do lado de cá.